Boa noite. Edgar Silva candidata-se à presidência da República com 10 compromissos. Entre eles estão a erradicação da pobreza, a defesa dos imigrantes portugueses e a afirmação das autonomias regionais. Edgar Silva tem 53 anos, é licenciado em Teologia, já foi padre, mas em 1997 deixa o sacerdócio para se dedicar exclusivamente à política. Durante estes anos foi coordenador do PCP Madeira, faz parte do Comitê Central do Partido Comunista Português. Muito boa noite, Edgar Silva. A última semana ficou marcada pelo impasse político na governação de Portugal. Ontem, na comunicação ao país, Cavaco Silva indigitou Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro. Que análise faz às palavras que foram ontem transmitidas? Eu, em primeiro lugar, boa noite, agradecer este convite da RTP Madeira, porque também muito me honra, e não é por acaso que eu faço, que a primeira entrevista de fundo, depois de apresentada à candidatura à Presidência da República, esteja a fazer aqui na RTP Madeira. Nós agradecemos também. Em relação à questão que coloca, é uma questão de facto importante, é uma questão central, porque algo muito grave aconteceu e em toda a declaração do Presidente da República. Eu, como Presidente da República, nunca procederia desta forma. Ou seja, nunca um Presidente da República deveria desrespeitar, violar a Constituição da República Portuguesa. Eu, como Presidente da República, assumo esse compromisso de defender, respeitar e fazer respeitar a Constituição da República. Está a dizer que Cavaco Silva violou a Constituição, é isso? E é grave. Violou em que ponto? Porque, em primeiro lugar, não atende a um princípio fundamental que decorre da Constituição, que é do respeito na formação de governos, o respeito pelas maiorias que se possam criar no Parlamento. As questões da governação, as soluções do governo, terão que ser encontradas no Parlamento, no âmbito das maiorias que se consolidem, que se possam criar para a viabilização da governabilidade. Em primeiro lugar, é grave este respeito por este princípio fundamental da Constituição, que tem a ver com a concepção do Estado e a forma de governo. Depois, há um segundo aspecto não menos grave, é que o Presidente da República viola a Constituição na forma como passa a uma caracterização da natureza dos partidos. Há um desrespeito claro pelos partidos, pelo conjunto dos partidos, na forma como faz uma caracterização inapropriada, indevida, desrespeitosa, pondo mesmo em causa os princípios fundamentais do sistema democrático. E, portanto, desse ponto de vista, é grave esta declaração dos seus conteúdos fundamentais, esta declaração do Presidente da República, porque claramente hostiliza a Constituição. O Presidente da República está comprometido por defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. E por isso é gravíssimo e é inaceitável que o Presidente da República, num momento tão importante para o país, para o futuro do país, tenha uma decisão e uma leitura da situação política à revelia daquele que é o texto constitucional. Cavaco Silva foi parcial, digamos assim? O Presidente da República tem um dever indeclinável, que é a fidelidade à Constituição. A fidelidade à Constituição e depois, decorrente desta fidelidade ao texto constitucional, a necessidade de haver uma atitude de respeito pelos vários órgãos de soberania. Neste caso, o atual Presidente da República, o Dr. Cavaco Silva, tem esta dupla agressão, de fundo, aspectos fundamentais, que até põem em causa aspectos basilares do próprio sistema democrático. Se estivesse no lugar do Presidente da República, o que é que faria? Eu, como candidato e como Presidente da República, como candidato a Presidente da República e como Presidente da República, assumo e assumiria claramente esta orientação. É aos deputados, enquanto legítimos representantes do povo português, que cabe, depois da eleição, depois de o Parlamento entrar em funções, cabe ao Parlamento e aos deputados a criação das maiorias capazes de uma governabilidade sustentável. Mas ouviria primeiro os partidos todos? Decorre da Constituição. O Presidente da República deve ouvir cada um dos partidos e, ouvidos os partidos, deve devolver ao Parlamento esse poder de formação das maiorias. Isto ficou claro também estas eleições, porque à revelia até do que
é a Constituição e o texto constitucional. Não há eleições, como muitas vezes se procura dizer, não há uma eleição para Primeiro-Ministro. Elegem-se deputados. As eleições legislativas são eleições que visam a eleição dos representantes do povo português. E são os deputados, uma vez eleitos, que têm que encontrar, no âmbito das suas competências, mas desde logo esta, a viabilização de maiorias que garantam a governabilidade do país. E, como hoje também ficou confirmado, ao contrário do que daquela que foi a decisão do atual Presidente da República, ainda hoje na eleição, nesta tarde, na eleição do Presidente da Assembleia da República, ficou claramente demonstrado que, ao contrário do que foi decidido pelo Presidente da República, o Parlamento tem uma outra vontade. O Parlamento tem uma disposição, e as maiorias que estão criadas na Assembleia da República não são em nada coincidentes com a atitude do Presidente da República, claramente respeitadora, na medida em que, num primeiro momento, decide, ainda antes até da publicação dos resultados eleitorais, tomar a iniciativa de ouvir o Dr. Passos Coelho, e num segundo momento agora, depois de todo um processo que estava a ser construído no normal funcionamento da Assembleia da República, à revelia, neste caso até não só afrontando o Parlamento e um outro órgão de soberania, tomar uma linha de intervenção que é claramente parcial. Portanto, mas o mais importante... Ferro Rodrigues, deputado do PS, foi eleito hoje o Presidente da Assembleia da República, como aqui referiu, venceu o deputado Fernando Negrão do PSD. Esta, digamos assim, foi a primeira vitória da esquerda. Nós o que temos que aqui ressalvar é, mais importante do que aqui a leitura dos posicionamentos político-partidários, o que importa salvaguardar-se é que, de acordo com a Constituição, o Parlamento está, depois do ato eleitoral, está em condições de assumir o normal funcionamento daquele órgão de soberania. E no Parlamento, claramente estão criadas condições para que maiorias decisivas possam garantir as necessárias decisões quanto ao futuro do país. E portanto, desse ponto de vista, é uma afirmação de um princípio fundamental da democracia. Mas ainda assim, nada é dado como certo. O senhor escreve hoje no Facebook que o país fica cativo de uma frágil geometria e na iminência de se quebrar numa profunda crise política. Isto quer dizer que o senhor antevê eleições antecipadas? Neste momento, há uma clara situação de eventual instabilidade política, porque o Parlamento, nesta tarde, uma maioria absoluta de 4 partidos, portanto, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes, claramente garantem uma maioria que elege o Presidente da Assembleia da República. E, portanto, há aqui uma maioria expressiva e com toda a legitimidade democrática para garantir soluções de governo. O Presidente da República, ou nomear Primeiro-Ministro, o Dr. Passos Coelho, que não tem condições na base daquela que é a maioria relativa que tem na Assembleia da República, os partidos que o apoiam, está aqui criada uma situação de eventual instabilidade, de frágil geometria, diria, porque são instáveis todos os pressupostos em que assenta esta nomeação do Dr. Passos Coelho para a formação do governo. A questão que está colocada na fidelidade à Constituição. Pode ou deveria o Presidente da República proceder desta forma? Nunca. No respeito pela Constituição, a Constituição obriga. Ouvidos os partidos, deve respeitar a vontade do Parlamento e as maiorias que se criam no Parlamento. E, portanto, há aqui uma situação de instabilidade que está criada, mas nós, e eu pessoalmente considero, que a perspectiva de eleições antecipadas, neste momento, não faria qualquer sentido colocar esse como horizonte possível. Acabamos de ter eleições, foi constituída, há toda a legitimidade do Parlamento, tem todas as legitimidades constitucionais e democráticas para que o país possa ter perspectivas de governo e futuro. Acha que perante o discurso de ontem do Presidente da República, Cavaco Silva pode aceitar um governo de esquerda? O Presidente da República não tem que aceitar ao governo de direita ou de esquerda, tem que respeitar o Parlamento e as vontades que se criam no Parlamento. O povo português votou.
o povo português votou e elegeu deputados. Na correlação de forças entre os deputados eleitos, entre os vários grupos parlamentares, estão criadas condições para uma maioria ampla, que dá todas as condições para o normal funcionamento da democracia. Alguém aceitará que, tendo o país saído de um ato eleitoral a 4 de outubro, alguém com o mínimo sentido de responsabilidade e no respeito pela Constituição, para aquilo que é todo o quadro de deveres dos vários órgãos de soberania, alguém aceitará que a vontade do povo português seja posta em questão só porque não serve um ou outro interesse? Portanto, isso seria impensável. Eu nem quero pensar na possibilidade de esse horizonte ser sequer considerado. Neste momento, assim queiram os órgãos de soberania, com sentido de responsabilidade, e estou em crer que o conjunto dos deputados, o conjunto dos grupos parlamentares, saberão encontrar as soluções que são necessárias para garantir as soluções de governo e um futuro que é necessário para o país. O país não pode ser adiado. Nós não podemos ficar numa situação de impasse porque a legitimidade e a legalidade democrática está garantida. No programa eleitoral destas eleições para a Assembleia da República, o PCP incluiu a saída de Portugal do euro. Não terá Cavaco Silva razão nas cautelas que manifestou na comunicação que fez ontem ao país? O Presidente da República tem por dever, naturalmente, promover uma reflexão sobre as condições objetivas e subjetivas necessárias às soluções do governo e para acautelar o interesse nacional. Nem sempre teve esse empenho, nem sempre teve esse interesse. E, na nossa perspectiva, todas as questões que tenham a ver com a obrigação de defender a independência nacional. O Presidente da República está, em primeiro lugar, obrigado, decorre da Constituição, está obrigado a defender a independência de Portugal. Essa é uma das suas primeiras e maiores incumbências. Esse é um dos seus primeiros deveres que decorrem da Constituição. Defender a soberania e a independência nacionais. Ora, o que o Presidente da República deveria há muito ter feito e não o fez, era a promoção de uma reflexão no sentido de saber se, nomeadamente, as opções que foram assumidas relativamente ao euro e a outros compromissos, outros tratados a que Portugal ficou vinculado, se garantem ou não a soberania e a defesa da independência nacional. A grande questão que hoje está colocada é se o Presidente da República tem assumido aquele que é o seu dever e a sua obrigação constitucional de defender a independência e a soberania do país, quando nós hoje estamos numa situação lamentável em que o país, em boa parte, nós temos que dizer, o povo deixou de ser senhor da sua história. O povo português deixou de ser senhor do seu futuro. E porquê? Porque outros interesses superpuseram e Portugal, em boa parte, devido a opções do governo, Portugal ficou subjugado, ficou subalterno de troicas estrangeiras, de interesses estranhos e exteriores ao país. Portugal ficou refém dos mercados. Portugal ficou, de facto, completamente subjugado a especuladores e agiotas que, pensando apenas no grande capital, nos dividendos e nos grandes lucros que a especulação financeira poderia garantir, atacando aspectos fundamentais da soberania e da independência nacionais. A história de Portugal teve, de facto, vários momentos. Toda a nossa longa história, desde que é o país mais antigo de toda a Europa, teve momentos onde o país vacilhou, onde erros de governo e de governação fizeram com que nós tivéssemos perdido por alguns momentos o poder da afirmação soberana, mas o direito à autodeterminação constitui neste momento um objetivo fundamental na defesa do país e dos interesses nacionais. Esta crise económica, esta é a altura ideal para pensar numa possível saída do euro? Nós, de acordo com a Constituição, deveria o Presidente da República há muito ter desencadeado esta reflexão. Esta é uma reflexão que tem a ver com o desígnio nacional, tem a ver com a defesa de Portugal, com a afirmação do seu direito à autodeterminação, com a defesa da soberania. E o Presidente da República está obrigado pela Constituição a ser o principal guardião da independência e da soberania. E, na verdade, não é agora. Mas agora mais ainda. Mas há muito que, da parte do Presidente da República, não só deveria ter promovido e aprofundado esta reflexão, mas deveria mesmo ter colocado, por iniciativa sua, todo um conjunto de mecanismos, no sentido de que essa reflexão
levasse a que o país se preparasse para todas as soluções possíveis, eventualmente essa da saída do euro, de forma que se ficasse devidamente garantido todo o interesse nacional. Edgar Silva faz parte do Comitê Central do PCP. Sim. Que tipo de acordo é que tem o PCP com o PS? Pode-se saber. O acordo para a governação, para sustentar um governo de esquerda. Não, vai-me permitir, em primeiro lugar, eu não renuncio a essa pertença aos órgãos de direção do PCP, mas, em primeiro lugar, desconheço que haja algum acordo. De qualquer maneira, a comunicação social vai falando de um processo negocial, mas eu não estou aqui para falar em nome do PCP, não estou para falar em nome da direção do PCP, e vai-me permitir que eu aqui possa falar como candidato à presidência da República e sobre a minha candidatura, sobre os seus valores, sobre os seus compromissos e sobre aquilo que, no essencial, estou a corporizar nesta candidatura. Não seria legítimo, não leva a mal, mas, em primeiro lugar, não há lugar próprio, mas seria indevido e seria até incongruente estar aqui, enquanto candidato à presidência da República, a falar sobre a vida interna dos partidos. Aproveito então essa sua dica. Por que razão é que decidiu se candidatar à presidência da República? Esta decisão tem a ver com a urgência do novo rumo para Portugal. Eu diria que há essencialmente três grandes razões. Em primeiro lugar, a necessidade de justiça social e desenvolvimento para Portugal. Em segundo lugar, a defesa da democracia. E em terceiro lugar, não menos importante também, a urgência de salvaguardar a independência de Portugal. Em relação a este primeiro objetivo da defesa da justiça social e do desenvolvimento, nós estamos numa situação em que o país está cada vez mais empobrecido, atrasado, e há um conjunto de erradas opções de desenvolvimento que têm feito Portugal um dos países mais desiguais em toda a Europa. Um país feito de profundas injustiças sociais. Temos vindo a regredir em relação a objetivos fundamentais de coesão social, de coesão económica e social. E nós temos que ter direito a um futuro, direito a um país com desenvolvimento, a um país onde os objetivos do desenvolvimento humano e social têm de ser considerados como prioritários. E, nesse sentido, não creio que Portugal esteja condenado de maneira nenhuma, esteja condenado a ser este país dos mais atrasados, de retrocesso social, de grandes assimetrias territoriais, de grandes desigualdades sociais no interior do território, numa regressão que põe em causa possibilidades de desenvolvimento a que deveríamos ter direito, desesperando tanta gente, obrigando a mais de 500 mil pessoas, muitos deles jovens, a abandonar o país numa imigração forçada, de quem perdeu a esperança e a possibilidade de viver e construir um futuro em Portugal. Portanto, este não pode ser o futuro de Portugal, é urgente construir um futuro com justiça social e desenvolvimento. E dirá, mas o Presidente da República não governa. Mas é verdade que o Presidente da República não é governo e, de acordo com a Constituição, essas não são competências suas. Mas o Presidente da República pode ser e tem que ser o garante de uma grande mobilização, de um grande ideário de mobilização do país, de agregação de vontades à volta destes grandes objetivos. Digamos que uma magistratura de influência, é isso? O Presidente da República tem poderes, tem competências que lhes são próprias, decorrentes da Constituição. E pode e deve o Presidente da República, desde logo, no seu poder, nos seus poderes de decisão, mas nos seus poderes de influência, pelo poder da palavra e do diálogo, o seu poder de catalisação de vontades e de mobilização de energias em Portugal, pode e deve o Presidente da República ser um referencial fundamental para estes grandes objetivos estratégicos do país. E este primeiro objetivo, que tem a ver com as razões da candidatura, o objetivo da justiça social e do desenvolvimento, como uma razão que dá sentido e é estruturante dos valores desta candidatura, esse é o primeiro objetivo. Um segundo objetivo é o da defesa da democracia. Nós temos hoje uma democracia em Portugal, que é uma democracia marcada por tantos vícios, que distorcem e desfiguram as possibilidades de aprofundamento da democracia. Esta hora de dizer basta, esta hora de um virar de página, porque esta democracia que nós temos marcada pela corrupção, pelos vários processos de corrupção, pelos fenómenos do clientelismo, pela desigualdade perante a lei, na obstaculização no acesso à justiça, esta desfiguração da democracia não pode continuar. E a defesa da democracia só pode ter, a esta democracia, nós temos que contrapor mais e melhor democracia. Na defesa das liberdades, direitos e garantias. Na defesa das liberdades,
É possível ter um Portugal com mais e melhor democracia, tendo uma democracia avançada, capaz de ser uma democracia com capacidade de progresso, de grande aperfeiçoamento que é urgente, retomando outros caminhos de fidelidade à Constituição, desde logo, mas em que a democracia não prossiga estas trajetórias que desfiguram e até tentam contra princípios basilares. E, em terceiro lugar, a defesa da independência nacional. Em defesa da independência nacional, na afirmação de um direito fundamental, que nos é tão querido também nas regiões autónomas, num processo com o qual estou profundamente identificado, que é da defesa e do direito a ser reconhecido, do povo ser senhor do seu destino, o povo ser o sujeito da sua história. E a defesa da autodeterminação em Portugal, hoje, mais do que em todos os últimos tempos, é uma questão central e estratégica. Defender a independência nacional, libertar Portugal deste jugo, destas amarras, desta canga, da subjugação aos agiotas e aos especuladores, essa é uma condição fundamental, é uma condição de honra, de brilho nacional e que é fundamental num quadro de interdependências, e de cooperação com os outros povos e com outros Estados, mas Portugal não pode ser uma economia subserviente, dependente das grandes economias e apenas um serviçal sem coluna vertebral na defesa dos interesses de um povo que tem uma identidade própria. É o mais antigo país da Europa, com uma história, com valores, com uma identidade e uma vontade soberana que não pode ser posta em causa. Vamos falar de cada um dos seus compromissos. A sua candidatura assume 10 compromissos. Comecemos pelo primeiro, que me parece naturalmente óbvio: defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Diz que é essencial para a defesa de um regime democrático e para qualquer política patriótica e de esquerda. Saliento aqui a palavra esquerda. Não estará a ser parcial ao não considerar as políticas de direita? Essa não é uma questão tão consensual quanto pareça ser. Na verdade, nunca tivemos na Presidência da República um Presidente da República que assumisse à exaustão, que assumisse plenamente este dever de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Senão, não estaríamos no Portugal que temos hoje. Nós, lamentavelmente, até hoje não tivemos um Presidente da República que assumisse defender intransigentemente esta Constituição e não outra Constituição. Isto quer dizer que a Constituição da República Portuguesa foi por várias vezes violada, digamos assim, à vista dos anteriores Presidentes da República? Na verdade, esta Constituição da República Portuguesa constitui um ideário que é capaz de agregar o conjunto dos portugueses para garantir um outro futuro desenvolvimento para Portugal. E nós hoje estamos onde estamos, nesta situação de ataque à democracia, de desrespeito por princípios e valores que são fundamentais e que têm levado Portugal a uma situação de retrocesso, de regressão. Esta situação decorre do desrespeito pelo incumprimento pela Constituição. A Constituição, apesar das suas várias revisões, apesar de muitas tentativas para alterar aspectos fundamentais da sua identidade, da sua matriz, a Constituição é hoje um ideário que comporta uma base programática para garantir uma governação diferente, completamente diferente para Portugal. A Constituição não é inócua, não é a Constituição aprovada em abril e apesar das suas 7 revisões constitucionais, comporta um conjunto de valores que são valores de abril, são os valores fundamentais que nasceram e que triunfaram com a Revolução de Abril, e esses valores, na sua base fundamental, constituem um compromisso programático que não só o Presidente da República, mas os vários governos de Portugal, se assumissem essa fidelidade a esse ideário, nós teríamos certamente um outro rumo de justiça, de liberdade e de democracia para Portugal. Falta concretizar a Revolução de Abril, é isso? Falta respeitar a Constituição da República Portuguesa. Nós estamos obrigados a esta fidelidade incondicional à Constituição da República Portuguesa. Essa é uma obrigação que decorre do Estado que somos. E a Constituição
há de nortear depois todo o quadro legislativo, todo o conjunto das políticas. E, na verdade, um Presidente da República nunca recorre, por exemplo, à omissão, à inconstitucionalidade por omissão, porque muita da legislação não cumpre direitos fundamentais dos cidadãos, dos trabalhadores, que estão reconhecidos. O acesso à justiça, o direito à habitação, aquela que é a Constituição Laboral, parte nobre da Constituição, onde consagra direitos fundamentais daqueles que trabalham em Portugal, daqueles que são os trabalhadores em Portugal. A organização do Estado, a concepção da natureza do Estado e aqueles que são os compromissos de Portugal a vários níveis, na política externa, naqueles que são os pilares fundamentais em relação ao ensino, naquelas que são as funções sociais do Estado, em relação ao ensino, à gratuidade da educação, à saúde tendencialmente gratuita, em relação ao direito à segurança social. Esses pilares fundamentais da Constituição que o Presidente da República jura cumprir e fazer cumprir. Defender, cumprir e fazer cumprir. Mas que os outros órgãos de soberania estão obrigados a essa fidelidade à Constituição. Se a Constituição tivesse sido respeitada e fosse, de facto, esse diário de compromissos para Portugal, nós teríamos um país de grande progresso. Precisamente, compromete-se em salvaguardar a Constituição Laboral. Isto quer dizer que tem havido aqui um atentado à lei do trabalho. Se houve um atentado à lei do trabalho, por que esses atentados nunca foram denunciados, por exemplo, em sede de Tribunal Constitucional? Na verdade, tem sido esta Constituição que tem permitido que o Tribunal Constitucional tenha vetado vários processos legislativos, várias intenções de governo. Olha, ainda agora, permita-me que dê um exemplo, foi na base desta Constituição, na defesa daquele que é o texto constitucional, que o Tribunal Constitucional reconheceu que o direito às 35 horas tinha de ser respeitado na administração pública no respeito pela legalidade. E, portanto, este governo de Passos Coelho, Paulo Portas, tentou, a propósito e a despropósito, tantas autarquias, tantos setores do governo, da administração central e regional, tentaram desrespeitar esta conquista que resulta da contratação coletiva, o direito às 35 horas de trabalho semanal, e o Constitucional vem agora dar plena razão. E, portanto, esta Constituição tem potencialidades, constitui uma base, uma matriz programática que é de grande valor e de grande importância para as soluções que o país precisa. No capítulo do crescimento económico e do desenvolvimento, dá a entender que é contra as privatizações. No seu entender, Portugal está a abusar da figura privatização? Todo o processo das privatizações teve alterações decorrentes de um dos processos de revisão constitucional. Mas hoje é claramente, boa parte dos portugueses sente que a alienação de setores e eixos estratégicos da economia nacional, essa expropriação do país de setores fundamentais para a defesa soberana de Portugal, tem resultado em prejuízo para o desenvolvimento e em prejuízo para o povo português. Veja-se todo este processo relativo à entrega dos aeroportos de Portugal, o da Madeira, o conjunto dos aeroportos entregues a uma multinacional francesa. Esta ideia de que os aeroportos, setores estratégicos fundamental para a mobilidade, para as comunicações, passa a estar na mão de interesses estrangeiros. A questão da própria TAP, que é um dos outros processos, uma das outras áreas... A TAP não devia ser privatizada, é isso, na sua opinião? A TAP é uma companhia de bandeira e que os madeirenses e os porto-santenses perceberão isto à evidência. Se nós tivéssemos uma companhia claramente assumida como uma companhia de Portugal, no cumprimento dos deveres que o Estado tem de garantir a mobilidade no interior do território e na ligação ao mundo e particularmente às comunidades portuguesas na diáspora, se esse dever do Estado fosse corporizado na defesa da TAP como uma empresa pública a ser defendida, na defesa destes eixos fundamentais para a defesa dos interesses nacionais, nós hoje não teríamos viagens para estudantes que querem vir passar um Natal, estão a estudar no continente, a mais de 600 euros, quase 700 euros para uma viagem para poderem vir passar férias no Natal. Quais são as famílias residentes na região autónoma da Madeira que estão em condições de adiantar praticamente 700 euros
com 6 meses de antecedência. Tem que esperar 3 meses para o reembolso. Quais são isto no interior do território português? Esta lei tem de ser revista obrigatoriamente. Isto é um escândalo, um atentado a direitos fundamentais da mobilidade dos cidadãos no interior do território nacional. Quem vive na Madeira, quem vive no Porto Santo, hoje, para chegar a uma outra parcela do território, mesmo na mobilidade entre ilhas, da Madeira para o Porto Santo, são custos escandalosamente inaceitáveis. Os custos de deslocação da Madeira para o continente, isto é um escândalo. Isto decorre de quê? De toda uma política, não só neste caso de privatizações, mas de demissão de funções que, de acordo com a Constituição, deviam ser obrigações do Estado. A demissão desses compromissos que decorrem da Constituição tem levado a esta situação de descalabro. Edgar Silva, o seu sexto compromisso é lutar contra a exclusão social e erradicar a pobreza. Como é que pensa, caso seja eleito Presidente da República, concretizar esta meta? Nós temos uma situação hoje que é confrangedora para qualquer português. Em primeiro lugar, o Presidente da República não pode ser indiferente àquelas que são as situações de carência, aos problemas até de fome e de miséria, porque passam milhares e milhares de famílias em Portugal. Nós temos números da pobreza que têm vindo a aumentar, ainda agora os últimos dados do Eurostat e do Instituto Nacional de Estatística confirmam o agravamento das situações da pobreza. Praticamente 1/3 da população vive em situação de pobreza absoluta. Milhares de trabalhadores, pessoas que têm o seu trabalho, têm o seu emprego, mas hoje está provado que para que boa parte deles não basta ter um emprego, ter um salário, para se conseguir libertar desta canga da pobreza. E este objetivo da justiça social e do desenvolvimento obriga a que assumamos compromissos muito concretos para que esta seja uma grande causa nacional. O combate a estas situações da pobreza e da exclusão social, no fundo, o grande objetivo de erradicação da pobreza. O Presidente da República, o que é que pode fazer? O Presidente da República, é verdade, não é governo, mas tem poderes de mobilização, tem poderes de agregação de vontades, de dinamizar compromissos que têm que ser assumidos por todo o país. E as instituições ainda trabalham de costas voltadas umas para as outras? O nível de pobreza e de exclusão social que nós temos em Portugal tem a ver com, não se resolve apenas com medidas assistencialistas, não se resolve com medidas sociocaritativas. É necessário repensar todo o modelo de desenvolvimento económico. Existem causas estruturais, existem mecanismos que estão enraizados na forma como se tem governado o país ou se tem desgovernado todo este país, que tem vindo a criar clivagens, assimetrias cada vez maiores entre os cidadãos e no interior dos territórios. E esta não é uma fatalidade. É possível tomar medidas de fundo, é possível definir prioridades para o desenvolvimento capazes de uma intervenção nestas que são as causas mais profundas e que são geradoras deste fenómeno social da pobreza. Mas, desse ponto de vista, o Presidente da República pode fazer muito. Não basta que mande uma mensagem à Assembleia da República, uma vez no ano, a dizer que está muito preocupado com a situação social. O Presidente da República pode fazer muito. Eu, como Presidente da República, empenhar-me-ia, se for essa a vontade de todos os portugueses, das portuguesas e portugueses, em fazer desta causa uma causa central e mobilizadora do país. E desse ponto de vista, não só no veto de legislação que só vai contribuir para o agravar dos problemas da pobreza, uma legislação que vai retirar a milhares de portugueses o direito ao subsídio de desemprego, uma legislação que venha retirar a milhares de portugueses o direito ao abono de família. Essa legislação, obviamente, que não pode ser aceita. E o Presidente da República tem o dever, se está comprometido com a erradicação da pobreza, tem o dever de vetar essa legislação. Mas mais do que isso, não é só desses poderes de decisão. O Presidente da República pode e deve ir mais longe. E na mobilização, o Presidente da República poderia ser, em Portugal, o líder de uma grande conferência nacional que obrigasse a uma profunda reflexão sobre as causas geradoras da pobreza e ser o monitorizador de compromissos que são possíveis garantir em Portugal à volta deste grande objetivo, desta grande causa nacional. Ter um país mais justo, capaz de vencer estas grandes assimetrias sociais. E não só na promoção, por exemplo, dessa grande Conferência Nacional, de onde deverão resultar compromissos concretos de intervenção a curto, médio e longo prazo, com metas concretas para a erradicação da pobreza nos próximos
5, 10, 20 anos, com objetivos a longo prazo, e ser a Presidência da República, ser o Presidente da República, não só o garante da fiscalização de compromissos que pudessem vir assumidos, e poderiam ser assumidos muitos compromissos, passos concretos, medidas concretas, ser a Presidência da República, ser o Presidente da República, o garante, o guardião da exigência, da reivindicação, da provocação e da denúncia sempre que necessário se tratasse, colocar a força da denúncia. Portanto, o Presidente da República tem um conjunto de poderes que a Constituição lhe confere para uma intervenção muito comprometida nesta área, na defesa do interesse nacional. Edgar Silva, o senhor foi um dos fundadores do movimento do apostolado da criança e nos seus compromissos constam o combate à pobreza infantil, que considera neste documento um crime, e a defesa dos direitos das crianças. Caso seja eleito, que medidas é que promete tomar de imediato? A defesa dos direitos das crianças, a defesa da criança, do superior interesse da criança, é, em meu entender, um compromisso que não poderia deixar de assumir. Não é uma causa de agora. Há muito que, de facto, em vários projetos de intervenção social, estive associado a iniciativas que tiveram a ver com a defesa da criança e dos seus direitos fundamentais. Mas, na prática, o que aqui está em causa é a necessidade de haver uma outra cultura dos direitos, defender a cultura, defender toda uma postura de compromisso na defesa dos direitos da criança, é defender em Portugal uma outra cultura dos direitos. E a intervenção do Presidente da República é possível a vários níveis. E esse compromisso que assumi e continuarei a assumir, que é o de que o Presidente da República, numa visível intervenção relativamente à problemática da criança, e particularmente aquelas que são as mais desfavorecidas, aquelas que estão nas margens da sociedade, aquelas que são as vítimas de todos os processos de injustiça social, a intervenção decidida na defesa da criança e dos seus direitos acabará por garantir uma extensão alargada de medidas de justiça e de desenvolvimento para o país. Porque para atender à criança, que é o elo mais frágil de toda a cadeia social, para atender à criança mais desprotegida, para atender à criança que não tem voz e muitas vezes não tem vez, isso significa intervir decididamente para que a extensão e a profundidade das medidas que Portugal precisa aconteçam de forma profunda e consequente. E desse ponto de vista tem a ver com uma cultura, uma nova cultura dos direitos, mas tem a ver com uma intervenção que se pretende transformadora da realidade portuguesa. O senhor diz que é preciso afirmar o Estado participado e descentralizado no respeito pelo seu caráter unitário. Isto quer dizer que é a favor da regionalização? Sim. Em primeiro lugar, porque decorre de uma exigência constitucional. Eu, como autonomista, com estas raízes profundas nas regiões insulares distantes, como são as nossas, estas ilhas a que pertencemos, outra intervenção não seria esperada, mas mais ainda porque há todo um fundamento constitucional. Como é que pretende aprofundar a autonomia? Em primeiro lugar, em relação à criação das regiões administrativas, essa é uma incumbência que decorre da Constituição e, portanto, assumirei esse compromisso de criação das regiões administrativas em Portugal como condição para respeitar esse princípio da Constituição de um Estado descentralizado, criando condições para uma alargada participação dos cidadãos em vários níveis e mediações de decisão e no impulsionar e dinamizar os processos de desenvolvimento. E as regiões administrativas, aliás, como as regiões autónomas dos Açores e da Madeira assim o comprovam, a autonomia correspondeu logo a seguir ao 25 de Abril e com a Constituição, com a primeira Constituição da República, constituía uma conquista que foi de encontro aos anseios, às aspirações dos povos das ilhas, mas pela via da desconcentração e da descentralização dos poderes, permitiu que quem está mais perto dos problemas, conhecedor que é das realidades e das especificidades destas regiões insulares distantes, poder ter outros meios para responder aos problemas que nos são específicos. Então, as regiões autónomas são um exemplo claro das vantagens também da descentralização, das vantagens... É possível ir mais longe na autonomia? Em relação, não só é possível ir mais longe neste processo de criação de um Estado participado e descentralizado em relação à criação das regiões administrativas, no reforço das competências e dos poderes das autarquias e, portanto, no reforço das possibilidades
que são muitas ainda estão por aprofundar em relação às competências próprias do poder local e em relação às autonomias, claramente. Eu comprometo-me a ser o defensor das autonomias. Como Presidente da República, serei o garante da defesa e da promoção e do aprofundamento das autonomias regionais. Porque não basta reconhecer institucionalmente a existência das autonomias. A Constituição consagra o princípio da solidariedade. Quando fala das autonomias, das regiões autónomas, afirma este dever do Estado de assumir todas as consequências decorrentes do princípio da solidariedade. E do princípio da solidariedade decorrem exigências que estão por cumprir na defesa da autonomia, na defesa dos interesses dos povos das regiões autónomas. Aqui, em relação à Madeira, há deveres de solidariedade do Estado que o Presidente da República tem que assumir e que eu garanto ser o especial guardião desses valores. Na defesa da autonomia, em relação a princípios que o Estado deveria assumir na decorrência desse princípio da solidariedade, outros princípios deviam decorrer do direito à mobilidade no interior do território, dos deveres do Estado em relação até a equipamentos e infraestruturas que são fundamentais para o direito dos povos ao desenvolvimento. O caso do novo hospital, o Presidente da República não é governo, não tem o poder de governo, mas o Presidente da República tem que se empenhar em ser porta-voz não só dos legítimos interesses dos povos destas regiões, na defesa dos seus interesses específicos, mas nestas infraestruturas que são fundamentais, como seria o do novo hospital, o Presidente da República deve invocar sempre os deveres do Estado para dar cumprimento a esta orientação de solidariedade. Em relação ao direito, permita-me só mais um exemplo, o direito das regiões autónomas e dos seus povos e das suas economias poderem ter o seu direito a produzir e a produzir de acordo com as suas condições, de acordo com as suas possibilidades. Esse direito, garantindo por isso apoios à produção, à capacidade produtiva, esses deveres de solidariedade deveriam ser garantidos pelo Estado e o Presidente da República pode e deve intervir decididamente nesse sentido para que esse princípio da solidariedade tenha expressão material. Edgar Silva, ficam assim conferidos os seus principais compromissos da sua candidatura à presidência da República. Muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa Entrevista. Se especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.